Boa noite. Estamos iniciando mais uma reunião doutrinária aqui do Centro Espírita João Batista. Vamos falar hoje sobre o retorno da vida espiritual e a infância. Nós já falamos em algumas reuniões sobre esse retorno da vida espiritual. Hoje nós vamos falar particularmente da infância. Esse é o capítulo 7 do Livro dos Espíritos. Vamos então iniciar a nossa reunião, fazendo a nossa prece inicial, pedindo o auxílio para os nossos estudos, para o nosso estudo de hoje, para todos aqueles irmãos que trabalham na nossa casa, para todos aqueles companheiros que estão envolvidos com esse trabalho da doutrina espírita, que nos ajude a fazer um trabalho coerente para que todos possam entender bem o nosso estudo. Pedimos também a proteção do nosso mentor da casa, João Batista, e a Deus, nosso Pai, que nos dê amparo e proteção para o estudo desta noite. Vamos então iniciar falando nessa parte sobre a reencarnação. Primeiro vamos começar falando sobre a reencarnação. Por que nós vamos falar? Porque nós vamos falar na infância. Então, para falar na infância, precisamos primeiro falar sobre a reencarnação. Como se dá essa reencarnação? A reencarnação não é tão simples como muitos imaginam, né? É fácil fazer reencarnar, não é. É um processo difícil. Por quê? Porque reunimos numa família vários membros. Ali vêm os pais, vêm os filhos, vêm os avós, vêm os familiares, todos ali juntos, né? Vão se agrupar aquela família. Uns vão chegando à medida em que há necessidade. Primeiro vem, lógico, os avós, depois os pais, depois os filhos e por aí afora, né? E esses espíritos, como eles são agrupados, né? É a necessidade de progredir que nos agrupa em família. É a nossa necessidade de progresso, de evolução espiritual, da nossa evolução moral aqui na Terra. Isso é que nos faz juntar, criar ali uma família. Então, não é tão simples por isso mesmo, porque em alguns casos não é trazer todo mundo que nós tenhamos assim uma afinidade. Em algumas vezes vamos nos agrupar por afinidades, outras vamos nos agrupar por necessidade de alguma desavença, alguma experiência que precisamos trocar um com o outro, não é? Às vezes chegamos à encarnação até como inimigos um do outro. Às vezes, nessa relação aí, também tem muito ainda para ser realizado aqui na Terra. Lá no plano espiritual, nós passamos pelo nosso planejamento espiritual, né? Temos um planejamento onde é feita a família, onde é reunido, nós sabemos o que vamos passar,
o que vamos viver aqui na Terra, né? Em alguns casos, sabemos até quantos anos vamos viver aqui na Terra. Outros, não há necessidade, o espírito não tem muita necessidade disso. Ele tem necessidade de saber as etapas que ele vai passar. Existem muitas pessoas, tem muitas pessoas que dizem o seguinte: a cruz que eu carrego é muito pesada. Antigamente se falava muito isso, hoje as pessoas já nem falam mais tanto, mas eu tenho uma dificuldade enorme, né, para a minha vida é muito difícil, é muito pesado, é um fardo muito pesado. Olha, nada disso existe. Existe sim pessoas que estão passando por momentos difíceis, por momentos pesados ali na vida. Sim, existe isso. Mas ela sabe que aquele momento ela pode vencer. Ela já sabe lá no plano espiritual, porque antes da nossa encarnação, como tem todo esse planejamento, é dito: olha, você vai encarnar nessa família, esses são seus irmãos, seus pais, seus avós, as pessoas mais próximas. Né? Alguns amigos nós sabemos que também vamos nos encontrar, né? Enfim. Mas ali, naquele planejamento, nós temos que passar por algumas situações que são difíceis. Né? Ninguém tem uma vida totalmente florida, totalmente cheia de alegrias. Não, nós temos momentos alegres, nós temos momentos difíceis, momentos em que estamos mais um pouco tristes, momentos em que a nossa alegria é muito grande. Enfim, vamos passar por tudo isso. Então, nós temos o conhecimento de que podemos atravessar a nossa estrada aqui na Terra tranquilamente. Aquele que interrompe a sua vida aqui na Terra, que não é o caso agora, nós vamos falar do suicida, por exemplo, ele interrompeu porque ele não... um obstáculo que ele encontrou, ele não conseguiu superar. Né? E não estamos falando aqui que é um obstáculo simples, às vezes é um obstáculo muito forte, mas que ele sabia que ia passar por isso, que ele poderia ter esperado um pouquinho mais, ter um pouco mais de paciência, de resignação, né? E ultrapassar aquele momento. Exceção daqueles que vão por obsessão, tal, processos de obsessão, e que eles às vezes são levados até a um suicídio. E aí já é uma outra história que não precisa, não precisamos comentar aqui, fica para uma outra ocasião. Vamos falar sobre o processo da reencarnação. Esse processo da reencarnação, ele é difícil, ele é complicado. Por quê? Porque nós vamos encarnar e naquele momento em que começamos a trabalhar, eu já falei sobre isso em outra ocasião, naquele momento em que nós estamos lá no plano espiritual e já começou a ter uma fertilização aqui nessa nossa mãe aqui na Terra, aquela que vai ser a mãe daquele bebê. Então já começa um vínculo daquele cordão fluido do bebê com a mãe e, consequentemente, com a família. Né? Se ele tem um pai que ama, que deseja muito aquele bebê, é muito bom para ele. Né? Se ele tem uma mãe que está esperando, ansiosa, feliz da vida, é muito importante para ele. Às vezes, nós sabemos que em alguns casos nós vamos passar por uma vida mais difícil financeiramente, ou vamos passar por uma vida mais abastada, mas isso aí, para o espírito, não tem tanta importância. Pelo contrário, às vezes uma vida muito facilitada, às vezes é mais difícil para o espírito. O que importa para ele é o amor, é ele ser amado, é ele ser querido. Como é que isso vai acontecer se de repente você tem uma criança, um pai e uma mãe que são os três ali inimigos às vezes? Ou mãe e pai que são amigos e que recebem um inimigo, ou recebe alguém que eles fizeram algum mal na outra encarnação ou em outras encarnações. Isso se dá da forma que a criança, ao chegar aqui à Terra,
né, no seio daquela mãe, enquanto ela está gerando, ela não sabe. Ela já esqueceu também, ela já passou por um processo de reencarnação que ela já esqueceu que aquele bebê que ela vai trazer foi um desafeto dela, ou do marido, ou de alguém da família. Então ela recebe aquela criança com amor, com carinho, com muito desejo, né? E a criança, ao nascer, né, o primeiro chorozinho dela é um choro de sinalização para a medicina, que da parte de abertura dos pulmões, né? Que ela começa a respirar e tal. E para os pais, aquele chorinho dela já é o primeiro momento em que há aquele contato daquele ser que está ali nos braços deles, né? Do pai, da mãe e tal. Então há um carinho maior, há que bom, graças a Deus, né? Está aqui conosco, né? Beijar, querer aquele ser, né? Aquele ser que você não sabe mais do que aconteceu do passado. Então, nesse momento, o papel de pai e mãe é muito importante. Muito importante também dos familiares, daqueles que estão ao entorno da criança, né, ao redor, porque vai passar, né, para essa criança carinho, docilidade. Por quê? Porque nós não sabemos nada daquela criança, nós não temos ideia de que aquela criança foi nosso inimigo no passado, ou nós fomos inimigos dele, né? E também pode ser um grande amigo, né? Nós podemos receber na família um espírito muito amigo também. E existe também um caso assim, né? Nós nos reunimos também por afinidade de amor, de carinho, né? Eu estou falando dos dois lados, porque às vezes existe um lado em que a criança existe problema, né, de pai, mãe com filho, né? E nós vemos isso aí. Existe caso do filho com os pais, né, que chega uma certa idade, a criança começa a demonstrar certos traços indiferentes àquelas pessoas que o criaram com tanto amor. Bom, mas isso vai depender muito também de nós. Vai depender muito assim no sentido de formação de caráter. Por que nós encarnamos? Qual é a necessidade da reencarnação? A necessidade da reencarnação é a necessidade da criança ser moldada, né? Da criança ser trabalhada ali por aquela família, né? Ela vai receber todo o carinho, todos os ensinamentos, a família vai orientar naquilo que é certo, vai dizer o que é errado, vai fazer para ela uma vida de conforto espiritual, né? Dentro de casa, né? Dentro do lar. Quando você faz isso, é fácil ali de você moldar a criança, de ajudar naquele caráter, né? Porque depois nós vamos ver mais adiante, quando chega na adolescência é um pouco diferente, mas na infância você tem toda a, essa facilidade de trabalhar a criança, de ensinar para ela os bons costumes, aquilo que nós falamos do bom dia, boa tarde, boa noite, parece que é uma coisa tão simples, né? A gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, não. Ensinar para a criança aquele bom dia dado com carinho, o boa tarde também, boa noite também, com respeito. Porque hoje nós estamos vivendo um momento difícil, né, com essa pandemia, em que quantas pessoas, né, nós gostaríamos de estar por perto para dar um bom dia, com um sorriso, né, uma boa tarde, boa noite, como você está, né, abraçar, dar carinho àquela pessoa, receber carinho também. Então, é, precisamos passar isso para a criança, o quanto é importante. Chamar, colocar no colo, conversar, orientar, explicar. Não é fazer todas as vontades da criança, não. Não é isso. Não é? É fazer as vontades, sim,
mas colocando para ela limites. Não podemos nunca fazer... Quando eu era garoto, existia muito isso, não com a minha família, eu não tive isso com meu pai e minha mãe, mas havia de colegas meus assim: se passar de ano, vai ganhar uma bicicleta. E se não passar, não vai ganhar nada. Então era quase que um pacto, né, de toma lá da cá. Não é bem isso, né? Então você mostrar para a criança que você quer que ela estude, que ela melhore para o engrandecimento dela. Nós precisamos trabalhar essa criança fisicamente, emocionalmente, a parte espiritual, a parte intelectual. Em alguns casos, a criança, às vezes, ela ali com todo aquele mimo nosso, olha aqui, começa os primeiros passos, ela cai, levanta, sorri, beijamos, colocamos no braço, fazemos ninar e tal. Às vezes aquela criança ela está muito mais avançada, às vezes até espiritualmente e às vezes intelectualmente do que o pai ou do que a mãe, ou do que a outra pessoa da família. Ela já está num grau muito mais evoluído. Só que ela ainda vem para a Terra, ela ainda encarna, porque ela precisa passar pelo esse processo que se dá aqui na vida, né? Porque aqui na Terra nós temos vários momentos nossos de dificuldades, todos nós temos, né? E vencemos essas dificuldades, passamos por essas etapas. E isso a criança precisa passar também na infância dela e tal. E ela tem que a ajuda desses pais. Quando um pai ou uma mãe diz para uma criança, não, isso não é certo fazer, ela tem que dar o exemplo. Porque, como já nós sabemos, o exemplo vem de casa. Então ela tem que dar o exemplo, né? Se eu digo, não faça isso, porque isso não é certo, mas se eu faço, eu estou errado. Não adianta falar para ela. Porque vai chegar um momento do porquê, e ela vai me perguntar, por que você não faz? Por que você me cobra e você não faz? Então, vamos explicar, vamos ensinar, vamos orientar, porém, fazendo também a nossa parte, né? Então, por isso que é muito importante para o pai, a mãe, né, ter esse momento de mudança também. Há uma mudança, né? Quando você recebe um bebê na sua casa, há toda uma mudança, né? Então, a mudança de costumes, a mudança de maneira de falar, algumas palavras que nós falávamos que não podemos falar, porque nós vamos falar, não, isso é feio, não pode falar. Mas se eu falo, por que ela não pode falar? Se eu falo, vou agir de uma maneira, por que ela não pode, né, agir? Agora também não, mas na minha infância tinha muito disso de... uma vez um colega comentou comigo de que toda vez que tocava o telefone, o pai dele dizia, se for para mim, eu não estou. Ora, isso aí, como é que você vai colocar para uma criança isso? Ele me contou isso na escola, mas já adolescente. Ora, como é que você vai falar isso para uma criança se você está já agindo errado? Então, como é que você vai corrigir essa criança? Ali não tem uma mentira? Tem. Então, não podemos mentir para a criança. Nós temos que... A criança é muito aberta a você conversar com ela, ela se abre, ela diz. É lógico que nós encontramos algumas crianças que são mais tiradas, mais soltas, vamos encontrar crianças mais tímidas, vamos encontrar algumas bem acanhadas, mais quietas, umas mais introspectivas, né? Algumas até um pouco tristes, né? A criança nasce um pouco triste, é muito tristinha, muito quietinha lá no lugar dela. Vamos dar o espaço dela, vamos respeitar esse momento, mas vamos estimular essa criança, né? Dando carinho. Não adianta perguntar, por que você é assim? Por que você não fala, por que você não age dessa forma? Por que você não faz isso? Não adianta essa cobrança. Vamos estimular que ela, aos poucos, vai se liberando. Ela vai crescendo. Isso acontece também com o educador, aquele que está na escola, né? Se a criança está na escola, o professor
tem que ter também essa sensibilidade ao lidar com uma criança, né? Do que ele vai falar, do que ele vai dizer, do que ele vai passar para aquela criança. Se ele faz um outro curso à parte, né? Aquela pessoa que também está ensinando aquela tarefa tem também essa obrigação. Então, é uma obrigação de todos nós de mudança. E aí o tempo vai passando, nós vamos pegando aquele ser pequenininho que vai crescendo, beijando, abraçando e tal. E se existia alguma incompreensão entre nós, nós vamos tornando aquilo mais dócil, melhor, e podemos refazer nessa encarnação uma vida melhor para aquela criança e para nós. Por isso a necessidade da reencarnação. A necessidade da reencarnação é o aperfeiçoamento, é aperfeiçoar, é melhorar, é mudar. Né? A criança, eu falei aqui, às vezes ela é um espírito já bem avançado, bem evoluído. E aí, como é que ela se sente? Né? Aquele espírito que já foi, sei lá, um grande nome, né? Eu digo assim, intelectualmente, né? Moralmente. Então, como é que ele se sente como criança, né? Aquela vida assim, bem simplesinha, de segura aqui, cuidado que ele vai cair, vamos trocar a fralda, vamos fazer a higiene da criança. Como é que o espírito se sente? Normal. A infância para o espírito é, na verdade, um repouso da reencarnação para ele. Ele faz aqui um repouso. Então, é um repouso para o espírito. Então, ele está descansando. Descansando. Por isso, algumas pessoas, às vezes, até comentam e não sabem nada de espiritismo e falam, a infância é tão bom, né? A gente não tem a gente não está ligado a um compromisso, a isso, aquilo e tal. Por quê? Porque é um repouso. Né? O espírito está em repouso. O sonho da criança é um sonho igual ao nosso? Não. Nós sonhamos o cotidiano, o dia a dia, mas também temos nosso sonho espiritual. O da criança é basicamente um sonho pueril. Ela tem o sonho dela do dia a dia dela, das brincadeirinhas que ela faz, né? De sentir o pai, a mãe ali próximo, mas nada assim espiritualmente, porque precisa desse repouso, precisa desse descanso. Então ele não fica em contato com essa vida espiritual. Tem sim uma assistência espiritual para ele, mas sem ele ter esses sonhos que nós temos, que às vezes é pontualmente espiritual. Né? Ela pensa como criança, né? Ela vive como criança porque os órgãos é infantil, ainda está em evolução. Então, ela precisa daquele período para ir amadurecendo, para ir crescendo, para ir mudando. Então, por isso, ela vive totalmente uma vida de infância. Na adolescência, começa já uma mudança. Por quê? Porque mudança em alguns casos, mas a criança ela está já fora da sua infância e a adolescência começa a despertar todo o caráter daquele espírito. Bom, se ele foi bem preparado, se ele foi bem instruído, se ele foi bem auxiliado na infância, e isso é muito importante os pais terem essa noção de que o carinho é muito importante. Às vezes às vezes não, é mais importante do que mesmo um brinquedo que você vai dar a uma criança. Né? Fazer todas as vontades da criança também não é bom. Nós precisamos mostrar para ela que existe um certo limite. Né?
mesmo que possamos comprar aquilo para ela, vamos comprar depois, mas não naquela hora que ela quer, como ela quer, do jeito que ela quer, porque nós estamos ajudando a mudar aquele espírito. Né? Não vamos tratar a criança como com a severidade que precisamos, que muitas pessoas tratavam antigamente, né? Severidade, com palavras fortes e tal. Vamos tratar a criança com doçura, mas com limites, com respeito, né? Ensinar ela as tarefas que ela precisa fazer. Se tirou o sapato, jogou ali no canto, vem cá, pega o sapatinho e vai guardar. Pega a sua roupa, vai colocar lá no cesto de roupa suja, né? Para lavar. Ajuda aqui a mamãe numa tarefa. Isso não é nada demais. Às vezes a criança gosta, né? De estar ali na pia ajudando a mãe a lavar, ou o menino, a menina, né? A enxugar uma louça. Lógico que não vai dar nada pesado para a criança, pode se machucar e tal. As coisas pequenas fazer em casa, ajudar em alguma coisa. A criança, ela sendo útil, né? Ela fazendo isso, ela se sente útil. Né? E para ela é bom, isso é um crescimento. Como nós falamos, ela vem para um aprendizado. E eu peguei uma época em que a criança era tratada pelos pais, não foi esse meu caso, não foi o meu caso. Eu não fui nunca tratado assim pela minha mãe nem pelo meu pai, de apanhar, né? E as pessoas batiam os filhos. Até hoje se bate, né? Mas vamos falar lá de antigamente. E essa não é a forma correta, né? Porque a palmada, o bater, não vai machucar a criança e não vai levar a caminho algum. Sentar com ela e falar é melhor. Eu entendi meu pai pelo olhar. Ele me ensinava, eu não quero isso, não faça isso. Quando eu fazia alguma coisa que era errada, não faça mais isso. E me olhava firme nos olhos. E se eu abaixasse a cabeça, falava, levante a cabeça e olhe para mim. Eu não quero que repita isso. Pronto, era o bastante. Quando eu ia fazer, eu já me lembrava, né, que eu não podia fazer aquilo. Que eu não deveria fazer aquilo. Por quê? Porque ele me educou que aquilo é errado. Né? Eu estou citando aqui o meu caso, eu não sei outros que passaram, tem pessoas que falam, mas uma palmadinha não faz mal a ninguém, isso, aquilo e tal, mas o carinho é muito melhor. A conversa é muito mais importante. Você sentar e explicar para a criança que aquilo não é correto, e por que não é correto? Por que você fez isso? Isso aqui não é certo. E aí você explica para ela que não é certo. Ela vai entender. Às vezes, tem crianças que são mais difíceis, elas são mais, digamos, já traz aquele caráter mais conturbado, mais difícil para você lidar. Mas, mesmo assim, ela está numa infância, onde você pode contribuir, onde você pode ajudar e falar, não, vamos fazer diferente, vamos trabalhar assim, vamos... Mamãe quer que você faça isso, papai quer que você faça assim, por quê? Porque vai ser melhor para você, é para o seu bem. Porque nós temos a escola, lar, que é a nossa casa. Nós temos a escola, escolas, nós aprendemos a ler, escrever e vamos até a nossa vida universitária, por aí afora. E nós temos a escola vida. E essa vai ser difícil para a criança, porque lá fora ninguém vai aceitar se ele foi mal formado dentro de casa. Então, é por isso que nós precisamos ter todo esse cuidado. Se essa criança veio para o nosso lar, para o nosso meio, precisamos saber educá-la, respeitar a criança, dar a ela o conforto espiritual, a educação, a boa forma para se viver, para conviver na sociedade. Nós temos no centro, né, a aulinha de moral cristã. Né? Então, a aula de moral cristã já vem justamente para isso, para a criança ir para ali, sentar, aprender, se evangelizar, né? E criar bons hábitos. Isso é muito importante. Né?
nós temos uma tarefa importantíssima, né? Como pai, como mãe, como avô, como avó, como tio, enfim, aquelas pessoas que participam da vida daquela criança, nós precisamos ter esse trabalho, né? Ensinar a ela e conduzi-la para um bom caminho. Esse estudo que nós estamos fazendo agora, ele está na página 161 do livro dos Espíritos, que é Retorno à Vida Espiritual da Infância, que vai do número 379 até a pergunta 385. Então, nós vamos acompanhar a criança e vamos perceber que na adolescência existem algumas mudanças na criança, dependendo da forma também como ela é educada pelos pais e tal. Algumas tendências ela vai vencer com facilidade, outras ela já traz com ela. E se ela não for trabalhada pela família, ela vai expor isso ali na adolescência. É por isso que muita gente diz assim, mas em criança era uma maravilha. Agora que cresceu, que está, né, um rapazinho, uma mocinha, já responde, já faz, acontece e tal. Isso por quê? Porque nós precisamos trabalhar essa educação, esse respeito em casa, né? E respeito significa saber falar, saber trazer para a criança o que é o melhor. Então, precisamos, às vezes, sentar, estudar e ver o que é melhor para se ensinar uma criança, para ensinar uma criança. Qual é o melhor caminho? Né? Então, nós não temos só a vida material. Nós temos a vida corporal, a material, e nós temos a vida espiritual. Nós temos também a parte intelectual. Enfim, nós temos uma série de coisas a trabalhar na criança. Não podemos deixá-la assim ao léu, né? Precisamos trabalhar bem essa criança. Tem uma parte aqui do livro que diz assim: a infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem. Nós já falamos isso, né? Para se melhorarem, a debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis. Então, nos primeiros anos, a parte de debilidade que ele fala é da criança fácil de você trabalhar, né? Então, torna flexível, acessíveis aos conselhos da experiência daqueles que devem fazê-la progredir. Então, é nesse momento que nós podemos agir. É nesse momento que nós podemos trabalhar. Continuando aqui, diz assim: é então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Então, às vezes, percebemos que tem uma má tendência ali na criança. Pequena ainda, ela já tem. Então, vamos conversar com ela e vamos mudar aquilo ali. Vamos dizer para ela o quanto aquilo é ruim, o quanto aquilo vai fazer sofrer. Ela vai sofrer mais tarde por aquilo ali. Vamos explicar, vamos trocar aquilo que é ruim por uma coisa boa, mostrando para ela um bom caminho. Continuando aqui, ele diz: esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É assim que a infância é não somente útil, como necessária e indispensável, mas ainda é a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, para que tenhamos, né, uma criança saudável, um adolescente saudável, um jovem, um adulto, né, nós precisamos trabalhar ali na base, que é na infância. Então, a infância é muito importante. Vamos ter esse cuidado de trabalhar as nossas crianças, de cuidar das nossas crianças, de ter respeito por elas e fazer com que ela respeite as pessoas também, né? Na hora de passar na portaria do prédio, um bom dia para a pessoa que está ali
na recepção, né? Ao abrir a porta de um elevador, ele dá a permissão que entre uma pessoa mais velha na frente, né? Isso aí são coisas bem simples que nós podemos fazer. Se nós temos um animalzinho em casa, trabalhar com ele o carinho por aquele animal, né? A criança que tem carinho por um animal, que trata bem, é carinhosa e tal, dificilmente ela vai fazer mal a um adulto, né? Ela não tem porquê disso aí. Tem crianças que já gostam de machucar um animalzinho. Aí nós podemos explicar para ele, olha, ele sente dor, machuca, dói, não é? Você não sente? Ele também sente. Vamos fazer um carinho, vamos tratar bem o bichinho, né? Vamos ter respeito pelos mais velhos, né? Certo? Então, isso tudo faz parte da boa conduta e de bons costumes que nós precisamos passar para a nossa criança, né, na infância, né? Eu digo isso porque agora sou avô, tenho um neto e a gente passa essas coisas para ele, passa esses ensinamentos, né, como minha filha, meu genro também fazem da mesma forma. Então, com isso você tem uma criança mais feliz, mais alegre, que vai ter uma juventude melhor, que vai ser um adulto mais bem resolvido na vida. Com tudo isso que nós fazemos, ele ainda vai ter os percalços, os momentos difíceis na sua vida, né? Mas ele vai saber atravessar bem. Se ele tiver um bom ensinamento lá na infância, futuramente ele será um adulto feliz. Bom, esse é o estudo que nós deixamos para a noite de hoje. Vamos agora agradecer ao plano espiritual por esse momento, fazer a nossa prece de encerramento, pedindo por todos esses que se encontram enfermos nos hospitais, nas casas de saúde, nos lares, esses que se encontram no abandono, esses irmãos que se encontram hoje passando por esse momento da pandemia, não só pela dor, sofrimento do vírus, mas também pelo desemprego, pela fome, pela falta de oportunidades no trabalho. Nós sabemos o quanto é importante o trabalho para a humanidade. Então, Senhor, sabemos que esse é um momento difícil para todos nós, porém, temos a esperança de que venceremos. Te agradeço, Senhor. Agradeço essa equipe espiritual da Casa João Batista, a João Batista, a todos os mentores dessa casa, e principalmente a Ti, Senhor, que nos deu a oportunidade de fazer o estudo da noite de hoje. Obrigado.